Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Sejam muito bem-vindos ao nosso nono dia da nossa jornada, das ruínas ao perdão. Estamos no mês de Elu e estamos na prática da Selihot, retorno ao eterno. E ao chegarmos ao nono dia, percebemos que o Senhor está nos conduzindo de maneira extraordinária. Cada etapa dessa jornada foi cuidadosamente construída para restaurar não apenas nossas emoções, mas nossa identidade. Deus não está apenas nos ensinando sobre arrependimento, Ele está formando em nós uma vida que reflita o seu caráter diante do mundo. Hoje o tema é tzedakah. Embora essa palavra hebraica seja frequentemente traduzida como justiça, seu significado é muito mais amplo. Ela une justiça, retidão, misericórdia e generosidade prática. Tzedakah é a fé transformada em ação. É o amor tornando-se visível. É o arrependimento produzindo frutos que alcança outras pessoas. Eu gostaria de ler Deuteronômio, capítulo 16, versículo 20. Deuteronômio 16, 20. Diz assim: A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Diz assim: Miqueias 6, 8. Oxe, travou minha Bíblia bem no momento. Fui confiado no eletrônico, né? Vai dar certo. Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Lucas capítulo 6, Evangelho de Lucas 6, de 1 a 4. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espiga, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que estavam com ele, pães que não lhe era lícito comer, mas exclusivamente ao sacerdote. E acrescentou-lhe: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Mateus capítulo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a terra, para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando no sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa.
Durante esses 8 dias de Selirot, Deus trabalhou profundamente os nossos corações. No primeiro dia, nós fomos despertados para retornar. No segundo dia, aprendemos a permanecer. No terceiro dia, compreendemos que o arrependimento verdadeiro produz frutos. No quarto dia, abrimos todos os quartos da nossa vida, da nossa alma. No quinto, descobrimos que a graça sustenta toda a transformação. No sexto dia, santificamos a nossa rotina, o nosso trabalho. No sétimo dia, aprendemos a descansar completamente no Senhor. No oitavo dia, rompemos antigos ciclos e iniciamos uma nova etapa da caminhada através da tefilá, através da oração. Hoje, chegamos ao nono dia e Deus faz uma pergunta extremamente simples, mas profundamente transformadora. O que nasceu em você durante esta caminhada? Porque Deus nunca planta uma semente esperando apenas folhas. Ele espera frutos. Nas Escrituras, o número 9 aponta para maturidade, para fruto. E, biblicamente, há sempre um significado nos numerais na Bíblia. Para aquilo que chegou ao tempo da manifestação, Deus espera fruto. Assim como a gestação atravessa meses silenciosos até que finalmente uma nova vida seja revelada, também a Techuvá passa por um processo. Durante muito tempo, Deus trabalha em áreas que ninguém consegue enxergar. A raiz cresce, o coração muda, a mente é renovada, os desejos começam a ser transformados. Tudo isso acontece nas nossas vidas silenciosamente. Mas chega um momento em que aquilo que era invisível torna-se visível. Esse momento chama-se fruto. Por isso, o nono dia nos faz olhar menos para aquilo que sentimos e mais para aquilo que estamos produzindo. Toda árvore foi criada para frutificar. Desde o princípio, Deus estabeleceu um princípio extraordinário. Cada árvore deveria produzir frutos segundo a sua espécie. Ela não existia apenas para ocupar espaço, existia para gerar vida. Quando Jesus declarou: "Eu sou a videira verdadeira", ele revelou o mesmo princípio. Quem permanece ligado à videira, inevitavelmente produz fruto. Observe, Jesus não disse: "Quem permanece em mim produzirá aparência". Jesus não disse: "Produzirá apenas conhecimento". Jesus não disse: "Quem estiver em mim produzirá apenas emoção". Jesus disse: "Quem estiver ligado em mim produzirá fruto". E não apenas fruto, ele disse, muito fruto. Porque o fruto é a manifestação exterior de uma transformação interior. A raiz trabalha escondida. O fruto aparece diante de todos. Nenhuma árvore precisa anunciar sua espécie. O fruto faz isso naturalmente. Uma oliveira produz azeitonas. Uma figueira produz figos. Uma videira produz uvas. Da mesma maneira, uma pessoa verdadeiramente alcançada pela graça de Deus começa naturalmente a revelar mudanças. Sua mudança na maneira de falar, sua maneira de servir, todos vão perceber a mudança. Sua forma de tratar a família muda.
Sua administração financeira, tem que haver mudança, tem que haver fruto. A sua reação diante das dificuldades. Qual era o comportamento anterior? Qual é o comportamento agora? Esse comportamento muda. Quem está ligado em Cristo, verdadeiramente, todos vão perceber a sua mudança no caráter, o amadurecimento. Isso não acontece porque a pessoa está tentando representar um papel. Se você está ligado em Cristo, isso acontece porque a raiz foi transformada. Os fundamentos foram transformados, foram mudados. E quando Deus muda a raiz, os frutos inevitavelmente aparecem. Se nós estamos no fundamento correto, ligados à videira verdadeira, é impossível que as pessoas não percebam mudança em nós. Pastor, mas é aquela pessoa que está há tantos anos na comunidade e continua na prática de frutos ruins. Significa que as suas raízes, a sua base não foi mudada. Quando ouvimos a palavra de Sadaká é muito mais do que dar, oferecer. Quando falamos a palavra de Sadaká, muitos pensam apenas em ofertas ou caridade. Mas nas Escrituras ela possui um significado muito mais profundo. Sadaká fala de uma justiça vivida, de uma retidão praticada. Sadaká fala de um coração que recebeu misericórdia e agora aprende a praticar esta misericórdia. Sadaká fala de alguém que encontrou a justiça e agora vive esta justiça. Sadaká fala de alguém que aprendeu o caminho da retidão e pratica a retidão. Então, o sadaká não é só quando você está ofertando. Quando você pratica, faz o que é justo, faz o que é reto, isso é contado como ato de justiça em seu favor. De um coração que recebeu misericórdia, agora ele aprende a praticar misericórdia. É honestidade quando ninguém está olhando. É fidelidade nas pequenas decisões. Sadaká é generosidade espontânea. Você não faz obrigado. Você sente necessidade de servir um semelhante. Sadaká é compaixão diante das necessidades. Sadaká é integridade dos negócios. Sadaká é verdade nas palavras. É amor colocado em prática. Por isso, o nono dia nos ensina que ninguém pode afirmar que voltou para Deus enquanto continua vivendo de maneira indiferente com o próximo. O arrependimento verdadeiro sempre vai alcançar outras pessoas. É exatamente aqui que nós vamos encontrar uma história, uma das mais belas desta caminhada. Já contei tantas histórias a você, né? A história de uma jovem chamada Miriam, uma pequena videira e um rabino. E uma descoberta extraordinária, a de que Deus nunca exige frutos imediatos, mas espera que cuidemos fielmente daquilo que ele plantou em nossos corações. Porque em certo momento teremos que dar fruto. Porque toda semente cultivada pela graça produzirá fruto no tempo determinado pelo Senhor. Então, a história de hoje, a história da videira e dos frutos. Conta-se que na antiga cidade de Vilna, uma
vivia uma jovem chamada Miriam. Era filha de um agricultor simples. Desde pequena acompanhava o pai no campo. Via-o preparar a terra, lançar sementes, retirar as ervas daninhas e esperar pacientemente pelo tempo da colheita. Tudo isso era natural para Miriam. Enquanto trabalhavam, o pai costumava repetir uma frase que ela jamais esqueceria: Minha filha, a terra só produz quando a semente é cuidada com paciência, com tempo e lágrimas. Quem deseja colher sem cultivar sempre terminará frustrado. Essas palavras permaneceram guardadas no coração de Miriam por toda a vida. Certo dia, desejando experimentar aquilo que o pai lhe ensinava, Miriam decidiu plantar uma pequena videira. Escolheu cuidadosamente um lugar, preparou a terra como ela via seu pai preparar, plantou a muda da videira conforme ela tinha aprendido. Durante os primeiros dias, cuidou dela com entusiasmo. Regava todas as manhãs. Observava cada folha que ia nascendo. Protegia os pequenos brotos de qualquer inseto invasor. Mas à medida que os dias passaram, o entusiasmo começou a diminuir. Algumas manhãs esquecia de regar. Outras vezes arrancava folhas secas com impaciência. Todos os dias esperava encontrar cachos de uvas. Todos os dias voltava decepcionada. Então começou a murmurar. Talvez essa videira nunca produza fruto. Talvez eu tenha feito alguma coisa errada. Talvez ela nunca cresça. Naquele mês de Elu, Miriam procurou o rabino da aldeia. Contou-lhe toda a sua frustração. Esperava que ele lhe ensinasse alguma técnica para fazer a videira crescer mais depressa. Mas o rabino respondeu de maneira completamente diferente. Sorriu, olhou para a jovem e disse: Miriam, sua videira não é o verdadeiro problema. Ela ficou surpresa. O rabino continuou: seu coração é exatamente como essa videira. O arrependimento também começa como uma pequena semente. Não cresce em um único dia. Não amadurece de uma semana para outra. Precisa ser cuidado. Precisa de constância. Precisa de paciência. Precisa de perseverança. Depois o rabino acrescentou uma imagem extraordinária e disse: pense em uma gestação. Durante muitos meses, quase ninguém consegue enxergar aquilo que está acontecendo. Mas a vida já está lá, já está sendo formada. Assim acontece com a techuvá, com o arrependimento. Durante muito tempo, Deus trabalha silenciosamente dentro do coração, até que chega o tempo em que os frutos finalmente aparecem. Miriam permaneceu em silêncio. Percebeu que sua ansiedade diante da videira revelava a mesma ansiedade que possuía diante da própria vida espiritual. Queria colher frutos antes do tempo. Queria resultados imediatos. Queria transformação sem processo. Naquela noite, Miriam teve um sonho. Caminhava por um enorme vinhedo. As videiras estavam carregadas de cachos maduros.
As uvas brilhavam sobre a luz do sol. Tudo transmitia vida, abundância, alegria. Enquanto Miriam caminhava naquele sonho, entre aquelas plantas, ouviu uma voz dizendo: pelos seus frutos os conhecereis. Ela olhou novamente para o vinhedo. Percebeu que nenhuma videira fazia esforço para convencer alguém de que estava viva. Os frutos falavam por elas. Então compreendeu. O mesmo acontecia com a vida espiritual. O arrependimento verdadeiro nunca permanece escondido para sempre. Mais cedo ou mais tarde, esse arrependimento vai produzir frutos visíveis. Ao acordar naquela manhã, Miriam já não estava preocupada com a rapidez da videira. Agora compreendia que a sua responsabilidade não era produzir o fruto. A sua responsabilidade era de cuidar da planta, continuar a regá-la todos os dias, a protegê-la sempre, a permanecer fiel no zelo pela planta. O crescimento acontecia no tempo determinado por Deus. Essa verdade mudou completamente sua caminhada espiritual. Ela compreendeu que até chuvar, que o arrependimento não é um acontecimento, é um cultivo, é um hábito, é um estilo de vida constante. Cada oração rega a semente. Cada ato de obediência fortalece as raízes. Cada renúncia remove as ervas daninhas. Cada decisão correta aproxima o tempo da colheita. Ô, glória! O maior erro da nossa geração. Vivemos numa cultura que deseja resultados imediatos. Queremos crescimento sem espera, vitória sem perseverança. Queremos santidade sem disciplina. Queremos colher sem plantar. Mas Deus continua trabalhando como sempre trabalhou. Primeiro se prepara a terra, depois se lança a semente, depois se fortalece as raízes, depois forma o tronco, depois desenvolve os galhos, depois produz as folhas, somente depois aparecem os frutos. Quem tenta inverter esta ordem termina frustrado em qualquer área que queira. Quem respeita os processos de Deus descobre que sua fidelidade jamais falha. Deus nunca falhou em suas promessas. A videira representa o nosso coração. A pequena videira da Miriam representava a vida de cada discípulo. Todos nós fomos plantados pela graça. Todos nós estamos sendo cultivados pelo agricultor celestial. A Bíblia vai chamar ele de viticultor. Há dias em que percebemos crescimento. Há dias em que tudo parece igual. Mas isso não significa que Deus parou de agir. Enquanto permanecemos ligados à videira verdadeira, algo continua acontecendo dentro de nós. As raízes estão se aprofundando. O caráter está sendo amadurecido. A fé está sendo fortalecida. O amor está crescendo. A esperança torna-se mais firme. Até que chega o tempo em que aquilo que Deus realizou silenciosamente no interior começa a tornar-se visível aos olhos de todos. Esse tempo chama-se fruto. E é exatamente isso que o Senhor procura neste 9º dia de Serrilhote nos ensinar. Não apenas pessoas emocionadas, mas vidas que alimentam outras vidas
através dos frutos produzidos pelo Espírito Santo. Quando caminhamos por um pomar, por um jardim, não perguntamos qual árvore está viva. O fruto responde esta pergunta. Não precisamos que a árvore fale. Não precisamos que a árvore tente convencer alguém. O fruto revela a sua natureza. Foi exatamente esse princípio que Jesus ensinou quando declarou: pelos seus frutos os conhecereis. Observe que Jesus não disse, pelas suas palavras, pelo seu discurso, pela sua pregação, você vai conhecer uma pessoa. Ah, pelos seus dons, pelo aquilo que ele faz. Não. Ah, pelo seu conhecimento, ele tem muito conhecimento. Também não. Uma pessoa seria conhecida pela sua aparência religiosa, porque ele usa cabelo, ele usa roupa, ele usa diferente. Não. Jesus disse, pelos seus frutos. Porque fruto é aquilo que uma vida produz naturalmente quando permanece ligada à fonte. Assim também acontece com quem permanece em Cristo. A transformação interior, inevitavelmente, começa a aparecer nas atitudes exteriores. O arrependimento verdadeiro nunca termina em tristeza, ele termina em vida. A tristeza, segundo Deus, não existe para destruir o pecado. A tristeza, segundo Deus, existe para conduzir-nos à restauração. Quando alguém experimenta a graça do Senhor, começa a tornar-se um canal dessa mesma graça. Quem foi perdoado aprende a perdoar. Quem foi restaurado aprende a restaurar. Quem foi amado aprende a amar. Quem recebeu misericórdia aprende a agir com misericórdia. É exatamente isso que significa viver a techuvá, viver o arrependimento. Não apenas abandonar um caminho antigo, mas tornar-se uma pessoa capaz de produzir vida ao seu redor. Uma árvore saudável nunca guarda seus frutos apenas para si. Ela alimenta outros, oferece sombra, produz sementes. Assim também acontece com uma vida verdadeiramente transformada. Nesse nono dia, encontramos uma palavra profundamente significativa e estamos trabalhando esta mensagem para você entender. Sadaká. Sadaká, justiça que alcança o próximo. Sadaká reúne três grandes dimensões na vida espiritual: justiça, retidão e generosidade prática. Isso significa que a espiritualidade nunca permanece apenas entre eu e Deus, entre você e Deus. Uma vida espiritual sempre alcança outras pessoas. A justiça do reino não é apenas um conceito. Ela aparece quando escolhemos agir corretamente, mesmo quando ninguém está olhando. Ela aparece quando desenvolvemos aquilo que não nos pertence. Quem é espiritual, cumpre as palavras que diz. Quando tratamos as pessoas com dignidade, elas percebem que nós somos espirituais. Quando socorremos quem necessita, provamos a nossa espiritualidade. Quando nós administramos nossos recursos com fidelidade, fidelidade para com Deus e fidelidade para com os homens, nós provamos que tivemos a nossa vida transformada.
Somos espirituais quando usamos aquilo que Deus nos confiou para abençoar outras vidas. Essa é a essência da tzedakah. O arrependimento deixa de ser apenas um sentimento e torna-se uma prática diária. Existe uma diferença entre parecer justo e viver justamente. Os fariseus preocupavam-se profundamente com a aparência. Jesus preocupava-se com o coração, porque a justiça do reino nasce de dentro para fora. Ela começa na transformação interior, depois alcança todas as áreas da nossa vida. É por isso que uma pessoa verdadeiramente alcançada por Deus passa a produzir frutos de justiça. Sua palavra torna-se confiável. Sua administração torna-se íntegra. Sua família experimenta mais amor. Seus relacionamentos tornam-se mais saudáveis. Seu ambiente de trabalho, todos percebem honestidade. Sua igreja, a comunidade onde ele congrega, percebe a sua humildade em servir. Tudo isso são frutos, não produzidos pelo esforço humano, mas pela ação contínua do Espírito Santo. O que nós estamos observando neste 9º dia também nos conduz a refletir sobre maturidade espiritual. Envelhecer não significa amadurecer. Conhecer muitos versículos também não é sinônimo de amadurecimento. Participar de muitos cultos, seminários, não faz você ser maduro espiritualmente. A maturidade aparece quando Cristo começa a ser visto em nossas decisões. Quando deixamos de agir e reagir impulsivamente. Quando aprendemos a ouvir antes de responder. Quando substituímos o orgulho pela humildade. Quando preferimos servir em vez de sermos servidos. Quando deixamos de viver apenas para nós mesmos e passamos a olhar a necessidade do próximo. A maturidade espiritual não acontece de maneira instantânea. Ela cresce como a videira que a Miriam plantou. A nossa maturidade, ela cresce silenciosamente. Constância após constância, dia após dia, passo após passo, até que os frutos começam a aparecer naturalmente. É claro que se você for extremamente dedicado a esse cuidado, você vai manifestar frutos muito rápido. Porque há pessoas descuidadas e há comunidades tão distantes da justiça que pessoas passam a vida inteira dentro da comunidade, dentro da igreja, frequentando os cultos, ouvindo mensagens em todo momento, mas não muda o comportamento. Você não consegue ver frutos nele. Ele se tornou apenas religioso e não um homem justo. Não há maturidade espiritual desses homens. Nós temos um teste da nossa caminhada. Depois de 9 dias de Selihot, talvez a pergunta mais importante seja esta: o que mudou em mim? Minha família consegue perceber alguma diferença? Meus filhos enxergam mais paciência? Meus colegas percebem mais amor?
Quem está do meu lado percebeu mais integridade? Na minha administração, houve mudança? Eu estou administrando os recursos conforme a vontade de Deus? A minha linguagem mudou? O que eu falo revela graça ou desgraça? A minha maneira de viver, a minha vida, aproxima pessoas de Deus? Essas perguntas são importantes, porque Deus não procura apenas pessoas emocionadas. Deus procura vidas transformadas. O mundo já ouviu muitos discursos, mas continua sendo profundamente impactado por pessoas que vivem aquilo que pregam. Como é bom você encontrar alguém, no meu caso, que sou pastor, como é bom encontrar um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vive exatamente o que prega. Você não precisa ser grande, ter nome, ter fama, grandes ministérios. Isso o mundo está acostumado a ver. E aonde tem muita gente, tem muitos escândalos. Aonde tem pessoas que grandes líderes, grandes escândalos. Isso o mundo está acostumado a ver. O que o mundo não está acostumado a ver é coerência na fé. Pessoas que pregam e vivem o que prega. Isso ainda continua impactando pessoas. E isso é a prova da maturidade de alguém. Isso é o fruto que Deus espera de mim e de você. Uma árvore cumpre o seu propósito, produzindo frutos e alimentando outras vidas. O objetivo do fruto nunca foi permanecer preso ao galho. O fruto existe para alimentar. Uma árvore alimenta pessoas, alimenta aves, alimenta outros animais. A árvore produz frutos e esses frutos devem gerar novas sementes para produzir novas plantas, novas vidas. Da mesma forma, Deus não nos transforma apenas para o nosso benefício. Você não pode viver uma vida cristã para resolver teus problemas. Isso foi ensinado errado. É a minha vida cristã, quando ela verdadeiramente é transformada, outros terão benefício através da minha vida. Eu darei fruto e estes frutos vão alcançar outras pessoas. A nossa vida transformada, para que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Nossa restauração fortalece nossa família. Nossa fidelidade inspira os nossos filhos a temer a Deus. Nossa integridade influencia os colegas, os amigos. A nossa misericórdia cura relacionamentos. A nossa generosidade alcança pessoas necessitadas. É exatamente isso que a Tzedakah produz. Justiça, verdade e generosidade. Vai produzir frutos que vai alcançar outras pessoas. Uma justiça que não permanece apenas dentro do coração, mas alcança o próximo. Porque a maior evidência de uma vida transformada não é aquilo que sentimos durante a oração, é aquilo que outras pessoas conseguem experimentar através da nossa vida. Agora analisa quantas pessoas são transformadas de verdade
Crentes elas são, a Bíblia diz que até o diabo é crente. Mas uma pessoa não consegue dizimar, uma pessoa não consegue ofertar, uma pessoa não consegue evangelizar, uma pessoa não consegue dar testemunho de verdade. Ei, irmão, nós estamos muitas pessoas dentro da igreja perdendo tempo. Nós não nascemos. E se já nascemos, cadê os frutos? É pelos frutos que nós somos autênticos. Não é pelo tamanho da árvore, porque ela pode ser uma grande árvore e ser estéril, sem semente, sem fruto, que é o caso da maioria das pessoas que dizem ser cristãs. A vida delas não influencia outras pessoas. A vida dela não muda outras pessoas. A vida delas não contribui com outras pessoas. Pelo contrário, as pessoas fazem negócio, tomam prejuízo do crente. As pessoas confiam na palavra, eles quebram a palavra, eles não cumprem. Até o final desta jornada, ou você vai mudar de vida, ou vai mudar de canal, porque você não vai me suportar. Porque o evangelho que eu conheço não é para resolver meus problemas. Não tem casa, vem para Jesus. Não tem carro, vem para Jesus. Casamento está acabando, vem para Jesus. Filho está na droga, vem para Jesus. Sim, Jesus faz tudo isso, mas não é só isso que eu preciso. Depois dele resolver meus problemas, eu devo me envolver com os problemas dos outros. Eu devo me tornar solução para os outros, não empecilho. E é os meus frutos que vão produzir esse resultado. Chegando ao final do nosso 9º dia da nossa jornada de Selihote, ao longo desses dias, o Senhor nos conduziu, levando o nosso coração a um processo que não pode mais ser chamado apenas de aprendizado. O que Deus realizou até aqui foi uma verdadeira reconstrução interior. No primeiro dia, nós fomos despertados pelo chamado da Techuvá. No segundo dia, nós aprendemos que a perseverança sustenta a caminhada. No terceiro dia, compreendemos que o arrependimento precisa produzir frutos. No quarto dia, abrimos todos os quartos dos corações para que o Rei governasse cada área da nossa vida. No quinto dia, fomos fortalecidos pela graça, que não apenas perdoa, mas transforma. No sexto dia, nós aprendemos que nossos 6 dias de trabalho também pertencem ao Senhor. No sétimo dia, encontramos descanso para a nossa alma. No oitavo dia, rompemos os antigos ciclos para caminhar na nova aliança. Hoje, no 9º dia, Deus nos convida a olhar para tudo isso e olhar para aquilo que tudo isso produziu ou irá produzir. Porque toda obra do Espírito Santo possui um propósito. A obra do Espírito Santo é para produzir frutos em nós, para que nós possamos produzir frutos. Não é fruto passageiro, não é fruto aparente, de aparência, mas frutos que permanecem. Foi exatamente isso que Miriam aprendeu com seu pé de videira. Sua ansiedade fazia com que olhasse diariamente para a videira, esperando resultados imediatos.
Mas o rabino lhe ensinou que Deus trabalha de outra maneira. Primeiro, ele fortalece as raízes. Se você não tem fundamentação na sua fé, Hebreus vai falar dos fundamentos elementares. Hoje estão se pregando o evangelho sem ensinar o evangelho. Hoje se prega o evangelho sem fazer discípulos. As pessoas passam 10 anos dentro de uma igreja ouvindo pregações e não aprende nada. Eu estou acostumado a encontrar pessoas que, quando eu cito certos assuntos, eles param e falam assim, mas, meu Deus, eu tenho 30 anos de crente, eu nunca ouvi isso. Tá, mas o que você estava ouvindo, então? Evangelho sem raízes, evangelho sem fundamentos, evangelho sem ensino, evangelho sem transformação. Primeiro fortalece as raízes, depois desenvolvemos os galhos. Somente então vai aparecer os frutos. Isso é penoso até chegar lá. Regar todos os dias, zelar todos os dias, aguardar o tempo determinado por Deus, persistir, insistir e permanecer zelando daquela planta, até que em um certo momento você vai ver um botão de flor. E ainda não é o fruto. Esse ainda existe um processo do botão de flor até o fruto maduro, irmão. Leva um bom tempo. E só depois do fruto maduro é que você vai experimentar e desfrutar. Como isso é interessante na vida financeira. Tem gente que não consertou a vida financeira e quer prosperar. Irmão, prosperidade é o fruto de uma planta saudável. Depois de você curar a planta, ainda é necessário esperar o processo do botão de flor até o fruto maduro. E não é porque a árvore está cheia de fruto e frutos maduros que você já teve prosperidade, porque você ainda vai ter que colher os frutos, suprir as necessidades. Só então, você administrando bem os frutos, é que você vai ver que alguns frutos podem ser para desfrute. Esse princípio, irmão, cabe em qualquer lugar. Mas hoje não é aula de finanças, né? Na aula de finanças eu ensino sobre a semente. Esse mesmo processo, mas na vida financeira. Assim também acontece conosco. Talvez ainda não consiga enxergar toda a transformação que Deus está realizando em você. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Há raízes crescendo, há áreas sendo curadas, há pensamentos sendo renovados e transformados, porque a Bíblia diz que nós devemos mudar a nossa maneira de pensar. Há hábitos sendo mudados, transformados. Há um caráter sendo moldado. Irmão, depois que você me ouve uma vez, a sua vida não é mais a mesma. Isso eu tenho convicção. Deus já me falou isso muitas vezes. Eu sou um aferidor de medida. A tua vida melhora ou piora depois que me ouve, mas do mesmo jeito não fica mais. Estou acostumado a ouvir pessoas dar testemunho. Depois de me ouvir, vão fazer negócio. E quando pensa em fazer algo errado, ouve a minha voz. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas se todo pregador fosse autêntico, as nossas mensagens impactavam pessoas. Mas as pessoas preferem o impacto de uma revelação de CPF, que eu não sou contra, eu sou a favor. Mas pode revelar 1000 vezes o seu CPF por 1000 profetas diferentes e a sua vida pode não mudar 1 centímetro.
Mas você ouvir uma verdade da boca de alguém que fala a verdade, aí você vai entender o impacto que aquela mulher disse para Elias. Hoje eu vejo que a palavra de Deus na sua boca é a verdade. Porque tem muita gente pregando, mas é mentira. Por quê? Porque ele não vive o que ele prega. Ele prega por arrecadação, ele prega por qualquer outra motivação. Ele não prega porque vive. Porque eu não prego só sermão. Quem vive perto de mim se impacta muito mais do que me ouvindo. Porque as minhas práticas impressionam você. Porque quando nós fizermos um negócio, você vai perceber que eu sou justo. Quando nós fizermos um trato, você vai ver que eu cumpro o que eu falo. Quando nós marcarmos uma data, você vai ver que eu não chego atrasado. Você passa a ser uma pessoa confiável. Isso é o fruto que Deus espera de mim e de você. O caráter vai sendo moldado. E tudo isso aparecerá no tempo determinado pelo Senhor. Vivemos em uma geração que fala muito, mas Deus continua procurando vidas que falam através das atitudes. Diz que um homem estava tentando evangelizar numa praça e ele tinha uma caixa de som e um microfone e ele pregava de um lado da praça e as pessoas do outro lado, no comércio, ouviam. E ele estava empolgado pregando, pregando, pregando. E alguém lá do outro lado da rua fazia assim para ele. O que você entende se uma pessoa fizer assim? Aumenta o som. Ele ia lá, Rodolfo, e aumentava mais um pouquinho o som na caixa. E continuava pregando. E aquela pessoa do outro lado da praça, no comércio, dava sinal para ele, mais alto, mais alto. Ele colocou tudo que tinha naquela caixa de som, pastora Guilhermina, e pregou. Mas a reação das pessoas continuaram a mesma. Quem estava comprando, continuou comprando. Quem estava caminhando, continuou caminhando. Quem estava conversando, continuou conversando. E quando não tinha mais como aumentar o som, ele disse: não tem mais como aumentar o som. Então um dos donos, aqueles comerciantes disse: você precisa pregar mais alto, porque a sua conta aqui fala mais alto do que a sua pregação aí. A sua dívida aqui está falando mais alto. Eu não estou conseguindo ouvir você pregar. O seu mau testemunho aqui fala mais alto, impede de eu te ouvir pregar aí. Tem gente tentando pregar com palavras e Deus espera que eu e você venhamos pregar com atitudes. O maior sermão que uma pessoa pode pregar é uma vida transformada. As pessoas podem discutir nossos argumentos, podem discutir e discordar de nossas opiniões, mas dificilmente consegue negar uma transformação genuína. Um homem aí que não conhece o que você conhece dizia: fala de mim o que você quiser, me chame de corrupto. E está na cadeia, irmão, sem crime. Fala o que você quiser. Só você não consegue me chamar de corrupto. E nós somos crentes, irmãos. E o mundo não consegue nos chamar de santo. Nós dizemos que somos crentes e o mundo não nos consegue chamar de justos. Pelo contrário, quando fala que é crente, não quer nem conversa. Por quê? Porque os crentes não provam com evidência uma transformação.
Eles foram para a igreja, irmão, do mesmo jeito que entra num clube. Eles continuam mentindo, comprando e não pagando, desrespeitando as regras, quebrando as leis. Quando um homem, antes orgulhoso, torna-se humilde, o fruto aparece. Quando alguém que guardava mágoa aprende a perdoar, o fruto aparece. Quando alguém, quando uma família escolhe a honestidade em vez da vantagem, o fruto aparece. Quando um empresário começa a experimentar a restauração, o fruto aparece. Quando um discípulo deixa de viver apenas para si mesmo e passa a servir o próximo, o fruto aparece. É exatamente isso que glorifica o Pai. Porque cada fruto aponta para o agricultor. Cada mudança testemunha a sua graça. Cada vida restaurada anuncia o reino de Deus. Precisamos muito para chegarmos a ser discípulo de Jesus. Porque de crente o inferno está cheio, mas nascido de novo enche o céu e não o inferno. Existe uma verdade extraordinária na criação de Deus. Uma árvore nunca produz frutos para si mesma. Ela produz frutos para os outros. Os frutos alimentam, geram novas sementes, produzem novas árvores, multiplica a vida. Assim também acontece conosco. Deus não nos transforma apenas para a nossa própria alegria. Ele nos transforma para que a vida se torne bênção. Nossa família deve comer dos frutos da nossa transformação. A nossa igreja deve experimentar os frutos da nossa fidelidade. A nossa cidade deve perceber os frutos da nossa integridade. Nossa geração deve conhecer o amor de Deus através da maneira como vivemos. Essa é a essência da tzedakah: verdade, justiça e generosidade. Uma justiça que ultrapassa os discursos, uma misericórdia que se torna prática, uma fé que alcança o próximo. Alguém quer saber por que você é assim. Alguém vai querer ir à sua igreja, alguém vai querer ir à sua casa, alguém vai querer ouvir um conselho seu. Porque ninguém pode dizer que ama profundamente a Deus enquanto permanece indiferente à dor daqueles que foram criados à sua imagem. Antes de encerrarmos este nono dia, permita que estas perguntas que eu irei fazer permaneça diante do seu coração. Se essa jornada terminasse hoje, quais frutos permaneceriam? Sua família diria que você mudou? Seus amigos perceberiam mais mansidão? Seus colegas encontrariam mais honestidade em você? Seu testemunho aproximaria outras pessoas do Senhor? Sua generosidade revelaria o caráter de Cristo? Você está apenas frequentando um período para cumprir um calendário que nós chamamos de Selihot? Ou está permitindo que a Selihot transforme definitivamente a sua maneira de viver? Você está vivendo esta jornada comigo para cumprir um protocolo? Ou você está realmente permitindo definitivamente que a sua vida precisa mudar?
Porque Deus nunca desejou apenas dias de oração. Deseja uma vida inteira que glorifique o seu nome. Para isso, nós oramos. Quando isso acontece, deixamos de ser apenas ouvintes da palavra. Tornamos-nos árvores plantadas junto às águas, que dão fruto no tempo certo e cuja vida anuncia continuamente a fidelidade de Deus. O Salmo número 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não permanecerão na congregação do justo. Os ímpios não subsistirão no juízo. Deus espera que eu e você sejamos árvores frutíferas. Ser frondosa não é importante. É bom, porque uma árvore frondosa produz sombra, mas sombra não alimenta. Sombra não sustenta, porque a sombra só existe um período do dia. No período da noite, a árvore frondosa não dá sombra para ninguém. Não precisa. Então, Deus quer que nós sejamos uma árvore frutífera. Você vai num pé de manga e um pé de manga frondoso, tem centenas e centenas e centenas de manga, né? Mas você passa num pé de melancia, e aqui pode ter alguém que sabe disso, porque eu já ajudei a plantar melancia, eu sei como funciona. Você planta uma melancia e se ela estiver bem adubada, ela vai ramificar. Mas aí você escolhe uma linha daquelas de rama e deixa um ou dois frutos naquela rama. Então, um grande pé de melancia, você deixa no máximo 3, 4 frutas. Mas ele dá 50. Mas você vai lá e derruba todos os outros, para que um fruto só daquele dê 20 quilos. Aí você vai entender por que de melancia não dá em árvore, né? Já pensou? Uma jabuticaba cai da árvore, bate na sua cabeça, não acontece nada. Mas já imaginou se fosse a melancia dessa em árvore? Olha, nós tínhamos na nossa casa um pé de jaca frondoso, e quando a Bruna, a Milena que está aqui nessa ministração, a Dayana, eram pequenos, o meu pai tirou o pé de jaca do nosso quintal, porque nós tínhamos medo de uma jaca daquela matar nossas crianças. Porque davam jacas muito grandes, a gente não conseguia tirar, e quando elas amadureciam, irmão, elas caíam lá de cima, claro, elas caíam maduras, batiam no chão e achatava, mas se batesse em cima de uma criança, matava. Mas um pé de melancia, irmão, uma raminha tão pequena, irmão, produz um fruto tão grande e excelente. Não se preocupe em ser frondoso, se preocupe em ser frutuoso. Não se preocupe se a sua árvore é frondosa. Você tem que se preocupar se essa árvore é frutífera. O que Deus espera de uma igreja não é o tamanho da igreja, é os frutos que essa igreja produz. Se numa cidade a maioria das pessoas são crentes e não muda as estatísticas daquela cidade, o que adianta ser crente?
Irmão, eu tenho vergonha de, em certos lugares, dizer que eu sou evangélico. Por quê? Porque nós somos quase 50% desta nação é evangélica e não está influenciando em nada. Cadê o fruto? Se você é crente e é irrelevante, cadê o fruto? Tem gente que deveria sair do meio evangélico, do meio cristão. Eu até tenho nojo dessa palavra evangélico, porque essa palavra foi criada como se um grupo vive só do Novo Testamento em detrimento dos outros que são do Velho Testamento. Eu sou chamado de Velho Testamento. Isso é da lei. Esse bispo aí é da lei. Esse bispo aí está judaizando. É, mas a minha vida é diferente da sua. O meu fruto é diferente do seu. O meu testemunho é melhor que o seu. Bem que eu não vivo para provar que sou melhor que ninguém. Mas quando você vê alguém que não quer justiça, verdade e generosidade, achando que a graça permite você fazer o que você quer, não, irmão, a graça capacita você a ser justo. A graça não justifica as tuas injustiças. A graça te capacita a andar na verdade. A graça não vai passar pano para suas mentiras. A graça te capacita a ser fiel. A graça não vai te dar segundo casamento. Não vai passar pano para o seu adultério. Toma vergonha na sua cara. Você quer ser crente, seja crente e produza fruto. Ou cai fora. Vá para macumba. Vá para o satanismo. Lá você pode fazer o que você quiser. Quem serve a Deus não faz o que quer. Faz o que Deus quer. E esse é o fruto. Ou você faz o que Deus quer, ou larga de ficar enganando a você mesmo. Quem é crente não tem opinião própria, segue a mente de Cristo. Quem é crente não tem vontade própria, faz a vontade daquele que o enviou, daquele que chamou, daquele que salvou. Nós dizemos que somos servos de Deus e tomamos decisão. Quem é servo de Deus, irmão, segue as decisões de Deus. Isso é o fruto. E ele espera que demos muito fruto. Vou tomar uma água para me orar por você. Que se orar nesse impulso aqui, sai coisa errada, né? A oração não vai sair boa, né? Não vai sair correta. Mas eu fico irado, irmão, de ver as pessoas usar a graça para validar o que eles querem fazer. Ah, mas eu estou na graça. Não, irmão, você está na desgraça, porque na graça a gente faz a vontade de Deus. Quando você faz o que quer e quer que Deus concorde, isso é a pior desgraça do mundo. Não é graça. Graça é o favor que ele me dá, que eu consigo fazer a vontade dele. Graça não é você pecar e dizer, pequei de novo. Errei de novo. Mas Deus sabia que eu ia errar. Ele já sabe, por isso que ele já me perdoou. Ele perdoou, mas não mandou você andar em pecado. Não esqueça que o Cristo é a própria graça em pessoa. E ele diz: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Não esqueça que foi a graça que avisou: não peques mais. Não foi a lei. A lei diz quando você peca, mas a graça avisa para você não pecar. A lei só fala depois que você tropeça. Mas a graça está avisando, caminha direito, porque você vai tropeçar. E se você tropeçar, vai te acontecer coisa pior. Não esqueça disso. Vamos orar. Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nesse nono dia de Selihote, nós te agradecemos porque
Tu és o agricultor perfeito, que cuida da boa semente plantada em nossos corações. Obrigado, porque durante esta jornada, tu tens trabalhado em áreas profundas das nossas vidas, fortalecendo nossas raízes e preparando-nos para produzir frutos que glorifiquem o teu nome. Pedimos que o arrependimento amadureça em nós e se manifeste em uma vida cheia de justiça, misericórdia, fidelidade, verdade e amor. Que nossa tzedaká alcance aqueles que estão ao nosso redor através de atitudes, da nossa generosidade, através da compaixão, da integridade. Faz de nós árvores plantadas junto às águas, firmes em tua palavra, abundante em frutos e constante em nossa caminhada. Que a nossa família, nossos irmãos e todos os que convivem conosco reconheça não apenas pelas nossas palavras, mas principalmente pela nossa vida, que fomos transformados pela tua graça. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém e amém. Se esta mensagem edificou o seu coração, continue conosco. A nossa jornada está ainda começando. Nós iremos até o dia do Yom Kippur. Ainda estamos caminhando em direção ao Yom Kippur. Nós estamos nos preparando para chegar no Yom Kippur com uma vida renovada. Convide alguém, envie o link que está na descrição desse vídeo. Convide alguém para os nossos grupos de estudo, onde nós vamos compartilhar conhecimento, ensino, e você também poderá conhecer o nosso ministério. Que Deus abençoe você. Nos encontraremos no 10º dia da nossa jornada. Que o Senhor faça da sua vida uma videira frutífera, capaz de alimentar muitas pessoas com os frutos da justiça, da misericórdia e do amor. E não se esqueça, as lágrimas do arrependimento regam a semente, mas são os frutos da transformação que anuncia ao mundo que Deus realmente passou por aquele coração. Uma árvore glorifica o agricultor, não pelo tamanho das suas raízes, mas pelos frutos que oferece para alimentar outras vidas. Que Deus te abençoe e até a próxima.